até essa notícia que eu vou dar agora. Notícia boa. O homem acusado de matar a ex-namorada no supermercado a facadas foi condenado a 30 anos de prisão. Parabéns, doutor Davi Galo e sua equipe. O julgamento foi ontem no Fórum Rui Barbosa, aqui na capital. Ficou decidido que o réu terá que cumprir 18 anos pelo homicídio consumado da ex-mulher e mais 12 anos pela tentativa de homicídio contra Eric Cristiano da Silva Soares. Ele estava com ela. Esse aí é o Wagner, é o réu. Ele estava com ela na hora do crime, somando 30 anos que esse daí que estava de cabeça baixa vai ter que cumprir na penitenciária. Wagner Macedo Alves permaneceu a maior parte do tempo, como vocês viram, de cabeça baixa. Ele foi acusado, olha aí, de premeditar o assassinato da ex-mulher Luciana Muniz a facadas na saída do supermercado. Tinha ciúmes da moça, não aceitava o fim do relacionamento. Tinham uma filha de 3 anos de idade quando ele matou a mulher. Segundo, olha ela aí, bonita moça, deixou a menina de 3 anos, órfã. Segundo o promotor Davi Galo, o julgamento foi tranquilo e o réu, apesar da cabeça baixa, pareceu calmo. Permaneceu calmo durante todo o julgamento, esperando mesmo a condenação. São as palavras do promotor. Em relação à família da vítima, o promotor Davi Galo disse também que todos reagiram com alegria, com satisfação, que passaram a acreditar na justiça, porque quando a justiça é feita, o povo comemora. E ainda, segundo o promotor, a defesa de Wagner já recorreu da decisão. A partir do pedido, os advogados têm agora 5 dias para apresentar as suas razões ao Ministério Público. No final do julgamento, o réu foi levado de volta para o presídio, onde já estava detido. O crime aconteceu em 2008. Wagner matou Luciana a facadas e feriu o rapaz que estava com ela, Eric Cristiano Silva Soares. Estavam no estacionamento, na rótula do abacaxi, no estacionamento do supermercado. Na época, a investigação policial apontou que Luciana estava com o Eric conversando quando foi flagrada por Wagner. Tinha procurado a polícia 2 vezes ela, antes. Então, o crime foi premeditado por isso. A faca estava enrolada em um saco de presente. Enrolada, amolada e afiada. Para pegar os dois de surpresa. Então, por isso que ele foi acusado de premeditar o crime, o que aumentou ainda a pena, né? Ainda mais. Primeiro ele tentou matar Eric, depois passou para Luciana, segundo as palavras do promotor e segundo os autos. A força que ele usou com a faca foi tão grande que a faca quebrou e ficou dentro do corpo de Luciana. Segundo familiares, os dois tinham se separado há 3 meses, mas ele não aceitava. Queria porque queria se reconciliar e Luciana não queria, deu 2 queixas. Mas não houve tempo de salvá-la. Ao menos a justiça foi feita. Vamos ouvir o promotor Davi Galo? Vamos ver o que ele acha para essa pena imputada ao Wagner. Foram 18 anos pelo homicídio de Luciana, homicídio consumado, e 12 anos pela prática do homicídio tentado contra o Eric. Como a regra a ser aplicada é a do concurso material, ou seja, soma-se as penas, ele ficou com a pena definitiva de 30 anos de reclusão, que deverá ser cumprida em regime fechado na penitenciária Lemos de Brito. Isso foi um crime praticado com requintes de crueldade, a motivação do crime foi torpe realmente, ele matou, ele não aceitava a separação da Luciana, que resolveu separar dele simplesmente porque ela não aguentava mais apanhar. Então, a partir daí, ele começou a persegui-la. E ela tinha esse colega de trabalho, que falam em alguns momentos dos autos, que ela já teria um relacionamento com esse rapaz. Então, o que é que ele faz? Ele premedita o crime, ele está com uma peixeira, e dá o primeiro golpe no Eric, que consegue se desvencilhar e fugir. Mas a pobre da Luciana não teve a mesma sorte. Ele começa a aplicar os golpes, os primeiros golpes são nos braços, o que denota que ela tentou se defender durante todo o tempo. E ele culmina por dar um primeiro golpe nas costas dela. No que ela está quase cambaleando, ele a puxa e começa a dar facadas no tórax. Tão intensa foram as facadas que a peixeira quebra justamente com a lâmina dentro do corpo da vítima. O Ministério Público fez a defesa ao Conselho de Sentença ver que mulheres e homens são iguais e que as mulheres devem ser tratadas de forma igual e com respeito, o que muitos homens não aceitam. Promotor Davi Galo, que Deus sempre lhe proteja, que Deus sempre acompanhe os seus passos, que Deus guie sua cabeça e suas palavras. Um abraço, viu? Em nome de todas nós, mães, pais, mulheres, homens e pessoas e mulheres de bem, que desejam isso aí que o senhor conseguiu, que justiça seja feita. Lugar de assassino é na cadeia. Agora, tem a defesa. A defesa está levantando uma suspeita, sabe sobre o quê? A imparcialidade do Tribunal de Justiça da Bahia a alegação, um dos argumentos da defesa do Wagner é essa, dizendo que a justiça foi
não foi imparcial. Dizem que vão recorrer da sentença, veja. Foi exagerada, primeiro que nosso cliente, ele é primário, não tem antecedentes. Ele agiu após um choque de emoção, quando ele, estando num determinado supermercado, por acaso ele percebeu que a mulher que ele tanto amava estava se envolvendo com uma determinada pessoa, e ele aí perdeu a cabeça e cometeu desatino. Esse acontecimento foi furtivo, ele não teve intenção de fazer isso, foi as coincidências da vida. Chegando lá, como coincidente, foi ele encontrar uma faca nas imediações onde estava o casal, e ele, de inopino, partiu e efetuou os golpes na vítima Luciana e um golpe na vítima Eric. O recurso é para tentar, na verdade, não diminuir a pena. Com certeza, a gente acredita que vai conseguir esse recurso. Não tem por que nosso cliente ficar tanto tempo como quis os jurados. São jurados novos, que não têm muita experiência com a área do júri. Nós entendemos também que aconteceu uma solidariedade, né, por conta do fato. Eu acredito que se ali fosse equilibrado homens e mulheres, o resultado teria até outro, e não esse que aconteceu. Mas vamos conseguir reverter essa decisão no tribunal. Com a palavra, você, do outro lado da tela, de toda a idade, de todo o bairro da cidade, de toda a cidade da Bahia, escreva para mim. Me diga o que você acha disso. Se quiser, tu assiste novamente a reportagem com calma, na sua casa. No itapuaonline.com você encontra a reportagem. Aí você senta, assiste, ouve palavra por palavra, e se quiser trocar uma ideia, escreve para mim. Estou aguardando ansiosamente o seu e-mail. Achou o que dessa fala? Última, principalmente. Gostaria de saber. danielaprata@tvitapuã.com.br. É a justiça, né? É a justiça que errou. Enfim. Eu quero saber quando justiça vai ser feita em relação a quem foi prejudicado com os problemas do ferryboat. Será que quem sofreu prejuízo pode entrar com uma ação contra a empresa? Quem perdeu aula, quem vai ter que pagar a segunda chamada, quem teve ponto cortado no emprego. Vamos falar com um advogado especialista em defesa do consumidor, doutor Henrique Guimarães. Ele está ao vivo com o repórter Gabriel. Bom dia, doutor. Tem algo que a gente possa fazer? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. É isso mesmo. Estou aqui com o doutor Henrique Guimarães, que vai falar com a gente sobre defesa do consumidor. Ele é especialista. Você levanta aí essa questão, Daniela, importantíssima. Muitas pessoas estão apenas pensando no feriadão que está chegando, que não vai ter ferry para atender todo mundo, mas e quem de fato, como lembrou muito bem Daniela, quem se prejudicou? O que é que acontece com essas pessoas? Bom dia, Henrique. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. Olha bem, o direito do consumidor, eu já tive a ocasião de passar isso aqui algumas vezes, tem entre os seus princípios da reparação integral, que vale dizer que toda vez que o fornecedor der causa a qualquer tipo de prejuízo ao consumidor, seja ele direto ou indireto, a reparação terá que ser a mais ampla possível. Um exemplo, como a Daniela falou, o usuário do ferryboat vem de lá para cá, o ferryboat atrasa, ele por conta de vários atrasos perde seu emprego. É evidente que ele poderá, em juízo, ingressar com ação indenizatória, pleitear a reparação dos danos que ele sofreu por causa desse atraso. Com relação à questão mais complicada ainda, que é a da educação. Uma criança que, suponhamos, tenha perdido uma prova e que isso venha a prejudicá-la, seja uma segunda chamada ou algo que ela já pagou, alguém que perca uma audiência na justiça e venha perder uma causa. Como é que se reparam questões desse tipo? Isso fica também na esfera do consumidor, já que a reparação tem que ser integral? Perfeito. Na realidade, a relação entre a empresa que fornece o serviço de transporte, seja ele marítimo, terrestre, ou por via aérea, é uma relação de consumo, portanto, regida pelas normas do direito do consumidor. Então, todos esses casos poderão ser resolvidos através de uma ação judicial pleiteando a indenização relativa a que o consumidor veio a sofrer, no caso específico. Doutor Henrique, desculpa, Gabriel, te interromper. Eu tenho denúncias aqui de pessoas que, por exemplo, corretores que perderam os negócios porque a pessoa não quer mais alugar um imóvel na ilha. Gente que teve carga perecível dentro de caminhões e containers tentando fazer a travessia e essa carga foi violada. Essas informações foram até veiculadas aqui no Bahia no Ar. Essa gente também pode entrar na defesa do consumidor para recorrer? Sem sombra de dúvida pode. Como eu falei, a questão do princípio da reparação integral, ele determina que a reparação seja de forma mais ampla possível, envolvendo também não só prejuízos diretos, como prejuízos indiretos, desde que efetuada devidamente a comprovação. E que me diz uma outra coisa, muitas pessoas compraram, como Daniela falou aí,
têm sua casa lá, mas outras, para o feriadão, agora alugaram algumas residências. Outras já pagaram diárias de hotel para toda a sua família. Talvez passem um dia inteiro na fila, percam pelo menos uma dessas diárias ou percam o passeio todo. O que é que acontece? Isso tem que ser devolvido a elas? Olha, na realidade, aí não se trata de um prejuízo material, seria mais uma questão de danos morais, porque perdeu parte de um feriado que tinha feito uma programação de lazer com a família e parte disso foi subtraído por conta do problema com o ferry-boat. Cabe a indenização também, só que dessa feita não seria em relação a danos materiais, e sim em relação a danos morais. Mas eu pergunto, caso haja um dano material, por exemplo, a pessoa pagou por 4 ou por 3 diárias de um hotel e ela chega lá, um hotel caro, alguns hotéis 5 estrelas existem lá na Ilha de Itaparica, a pessoa pagou por 5 diárias caras e perdeu 2 delas porque não conseguiu embarcar de maneira nenhuma. Aí estamos falando de prejuízo material. Cabe aí, além da indenização por danos morais, a material também? Sem sombra de dúvida, bastando para isso que o consumidor junte a comprovação que fez a reserva no hotel e que não pôde, a data que ele realmente fez o check-in, que ele chegou depois da reserva, e demonstrando assim que ele não pôde utilizar 1 ou 2 diárias e aquele valor tem que ser reembolsado pela companhia que deu causa ao prejuízo. Doutor Henrique, em outros casos também, quais são os documentos que a pessoa deve levar? O senhor está falando aí no caso de quem separou uma diária, não é? Reservou uma diária em hotel. No caso, por exemplo, do caminhão, no caso do corretor de imóveis, enfim, o que é que precisa de documento e onde a pessoa tem que ir? Bem, a gente está com uma falha no contato, no áudio. Daqui a pouquinho a gente reestabelece o contato com a Gabriel Pinheiro, que está no vivo com o advogado Henrique Guimarães. Henrique Guimarães é especialista em defesa do consumidor. Agora, pelo que ele falou até agora, o que é que acontece? Tem a defesa do consumidor aqui na Carlos Gomes. Você vai até lá. O que eu quero saber dele é quais os documentos necessários. Ele já falou uma parte. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito disso. Eu já posso chamar o helicóptero para a gente mostrar como é que está o céu de Salvador, como é que está o trânsito, como é que estão as avenidas da nossa cidade, que tem hoje circulando quase 800 mil veículos, é muito carro, viu? Bom dia, Felipe Brandão, 7h39. Onde você está? Bom dia, Daniela Prata, bom dia a todos que acompanham o Bahia no Ar, desde cedo às 6h30 da manhã. Pois é, Daniela, agora são 7h19, vocês acompanham imagens ao vivo do trânsito na região da Boca do Rio, já próximo ao Aeroclube, Daniela. E a movimentação por aqui na orla da cidade, agora pela manhã também, já é grande. Véspera de feriado, muita gente ainda trabalha hoje, Daniela, quarta-feira, obviamente, e já no início da tarde, muitos baianos já começam, né, a deixar a cidade de Salvador com destino ao interior, outras capitais fora da cidade de Salvador. Mas por aqui o trânsito aí, para quem está seguindo centro da cidade, já está bastante movimentado. E daqui a pouquinho a gente vai dar uma volta aí por diversos pontos da cidade de Salvador, principalmente a Avenida Paralela, que é uma avenida bastante movimentada, um dos pontos importantes da cidade. Mas por aqui, na orla da cidade, você já está acompanhando aí. O trânsito é esse, sentido centro da cidade, como sempre, bastante movimentado. E para quem vai aí sentido Aeroclube, sentido aeroporto, mais pro lado de lá, o trânsito já vai seguindo tranquilo, como sempre. Nessa hora pela manhã. Agora são 7h20, Daniel. 7h20, imagens ao vivo do helicóptero. Daqui a pouco eu volto. Agora eu queria chamar novamente Gabriel Pinheiro, ainda não, Priscila. Daqui a pouquinho, então, nós chamamos. Homens armados assaltam posto de combustível em Estela Maris. Mais uma vez. Hoje vai ser inaugurado o Departamento de Homicídios da Secretaria de Segurança Pública. A inauguração acontece às 9h. O prédio vai abrigar 6 delegacias, mais de 100 delegados, outros profissionais da área administrativa. Então, é isso tudo para elucidar os diversos crimes que acontecem. Deixa eu fechar aqui essa notícia. 2 homens armados assaltaram um posto de combustível por volta de 4h na Alameda Praia do Flamengo, altura do Hotel Catuçaba, em Estela Maris. Segundo informações da Central, fugiram em uma moto preta. Não há informações sobre feridos, nem sobre o que foi levado pela dupla. Estela Maris, que é um alvo de assalto que tantas vezes resulta em morte. Há uns 2 meses a gente mostrou a morte de um aposentado que saía para fazer sua corrida. Daqui a pouco a gente fala mais sobre violência, segurança pública, que agora eu quero chamar de novo o Gabriel.